O Coletivo Violeta, ele nasceu de um grupo de amigas que trabalhavam com serviço social, eram voluntárias em ações sociais no centro da cidade de São Paulo, na região da Praça da Sé. Começamos a perceber o grande número de mulheres que viviam nessa situação, fugindo de situações de violência. Então, a partir dali, nós criamos um projeto de acolhimento, de escuta afetiva, de visitarmos as ruas, levando a escuta afetiva, o apoio psicológico e encaminhando, em determinados momentos, diante da aceitação, para órgãos públicos para que elas pudessem ter o problema solucionado. Resolvemos também, depois de um tempo, levar as informações necessárias para dentro de ONGs, de comunidades, de projetos que abraçavam mulheres em situação de vulnerabilidade, com o intuito de mostrar as diversas formas de violência para que as mulheres reconhecessem e conseguissem não só se libertar desses relacionamentos, dessa prática de violência, como também ajudar as mulheres ao entorno, né? Uma irmã, uma mãe, uma vizinha, uma amiga. As mulheres procuram muito se isolar quando elas passam por esse problema. A pandemia trouxe números assustadores. Nos últimos 12 meses, 1.600.000 mulheres foram espancadas. 42% desse número conheciam seus agressores, viviam com eles inclusive. E infelizmente, 54% não fez a denúncia, não fizeram a notificação. É muito importante que essas notificações sejam feitas para que se crie e se mantenha as políticas públicas que coíbem a violência de gênero no Brasil. Hoje, uma mulher morre a cada 9 horas no Brasil. O Brasil é o 5º país do mundo em número de feminicídio. O coletivo passou a realizar palestras, workshops junto a adolescentes para que as meninas reconhecessem as formas de violência e não reproduzissem o modelo que elas estavam acostumadas a viver, vendo a avó e a mãe passando por esse tipo de sofrimento. Assim como os meninos também precisariam de romper essa referência que eles têm da violência do avô, do pai, entendendo que é possível gostar, cuidar e amar de uma mulher sem necessariamente mostrar fraqueza, que essa troca de carinho entre os dois não determina que ele seja uma pessoa fraca. E começamos então, de forma itinerante, a levar essas palestras onde a gente mostra que não existe só violência física, aquela que deixa marcas no corpo e na pele. Existe a violência moral, onde a mulher é caluniada, é difamada. Existe a violência sexual, onde a mulher sofre o estupro, onde ela é obrigada a praticar atos sexuais contra a sua vontade. Existe a violência patrimonial, onde ela é impedida de ter acesso à sua conta bancária, é impedida de trabalhar, é impedida de ter a sua independência financeira. Existe a psicológica, que, bombardeada por tantas humilhações, insultos, ela tem sua autoestima destruída e com isso também a força de tentar se libertar dessa situação e de pedir ajuda. Então, nessa pandemia se mostrou que os casos de violência passaram a ser situações de cárceres privados, onde ela está longe de todo mundo, isolada, sem acesso à internet e que dirá sair de casa para fazer uma denúncia numa delegacia da mulher, que hoje também é um grande problema no Brasil, onde apenas 8% dos municípios do Brasil todo possuem uma delegacia de mulher. O coletivo também atua de forma conjunta com as políticas públicas da Prefeitura e Estado, pedindo que esses órgãos que atendam as mulheres, as delegacias, as casas de acolhimento, até mesmo dentro de uma audiência, o número de mulheres profissionais possa ser muito grande, que as mulheres possam ser atendidas por outras mulheres, possam ser compreendidas por outras mulheres, que hoje, infelizmente, no universo masculino, elas não encontram esse entendimento, esse apoio, encontram um número muito pequeno. O dano psicológico de uma mulher que sofre violência ou que sofreu violência é muito grande. Ela tem a sua autoestima destruída, ela começa a apresentar pânico, depressão, ela procura se isolar, ficar longe de todo mundo.
Para a mulher que participa do mercado de trabalho, ela perde em média 18 dias do ano em faltas e perde em quase 60% sua capacidade de concentração e de produtividade. Então o coletivo ele vem nesse propósito de resgatar a autoestima, conseguir que a mulher alcance o seu empoderamento econômico para que ela possa tomar a decisão de se libertar desse ciclo e fazer um recomeço com toda a dignidade que lhe é devida. O respeito e o amor são nossas missões, a empatia principalmente, e estamos à disposição de colocarmos a nossa ajuda em todo e qualquer lugar que exista uma mulher em situação de vulnerabilidade. Agradecendo muito o Céu Meninos pela oportunidade desse debate tão importante e nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento. Em nome do coletivo, eu agradeço. O coletivo ele entende que só formando uma grande rede de pessoas capacitadas em entender e reconhecer os diversos tipos de violência, conseguiremos diminuir esses índices tão grandes de violência contra a mulher, coibindo a violência de gênero no Brasil. As mulheres precisam entender que essa causa é de todas nós, de toda a sociedade. A violência doméstica ela ultrapassa as portas da casa da pessoa. O dano psicológico que as mulheres sofrem passando por essa situação e saindo até mesmo delas é muito grande. Demora muito tempo para as mulheres se libertarem de todos os sintomas causados, como síndrome do pânico, depressão, autoestima baixa, medo, insegurança. Então precisamos acolhê-las, dar o suporte psicológico necessário, encaminhá-las para um recomeço, com independência econômica, com apoio da família, com apoio da sociedade, para que ela perceba que ela pode voltar a ter uma vida normal, sem medo, olhando para frente. Que é Everton, psicólogo, para falar de um assunto tão importante, que é essa temática, que envolve a violência contra a mulher, violência doméstica, uma pandemia dentro da pandemia, Então eu trouxe um tema aqui em forma de slides, falar um pouquinho da saúde mental da mulher após a violência doméstica e trazer para vocês os fatores de risco que colaboram para o aumento dessa violência doméstica na pandemia. Vou avançar aqui. É importante trazermos a tipificação dessa violência doméstica. Vamos no artigo da lei. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação, omissão, baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Ficou recorrente nessa pandemia, desde o ano passado, mulheres me procurarem, ou até relatos que eu pude acompanhar de outras mulheres, que na pandemia vivenciaram maus tratos, isolamento social, intimidação, abusos verbais, psicológicos, maus tratos emocionais, tiveram os seus bens cerceados, o seu direito de ir e vir cerceado, tiveram o teu corpo violado.
E isso é muito triste. Estamos falando de coisas que aconteceram e estão acontecendo descaradamente em tempos de pandemia. Vou avançar aqui. Bom, normalmente a violência ela é interligada. Essa violência ela não é isolada. Então, a violência física ela vem junto com a violência verbal, psicológica, uma violência emocional. Então, ela se manifesta de várias formas, desde a desvalorização dessa mulher, inúmeros insultos, ameaças, gestos, posturas, restrições, controle da onde ela vai, para onde ela vai, com quem ela fala, controle do dinheiro, impedimentos de sair de casa. E o pior de tudo, a vítima ela vai se culpabilizando por tudo isso, achando que ela é realmente a promotora e a responsável pelos atos ruins que acontecem com ela. A ponto até, por exemplo, de se sentir culpada de se negar-se a deitar com o seu marido só porque ela não está bem. É um tipo de violência também esse abuso. Bom, outra situação que a pandemia ajudou a agravar foi, de fato, a perca dos empregos. Muitas mulheres desempregadas, um número gigantesco que teve salários reduzidos, mulheres que tiveram que ir para o home office, ou seja, a dupla jornada só se intensificou para essas, né? Porque mulher que trabalha em casa não tem direito a almoçar, não tem direito a descansar, o filho chama, o marido cobra alguma coisa e quando menos se dá conta ela só trabalha. E agora teve aquele número de pessoas, de mulheres, que perderam seus empregos. E o que é triste é porque na maioria dos casos a violência doméstica ela tem um peso econômico. Quando as mulheres economicamente são independentes, há um freio que é colocado sobre os seus parceiros. Mas quando essa mulher ela perde o seu emprego, ela perde a sua independência, isso acaba. E essas mulheres elas ficam dependentes financeiramente, muitas vezes de um agressor, não de um marido, de um agressor. De um cara que vai manipular, ofender, jogar na cara, cercear. E isso é muito triste, porque na maioria dos casos essa mulher que é dependente financeiramente desse agressor, ela não sabe o que fazer, ela se vê vulnerável, incapaz, sem condições de tomar um passo a seguir, porque ela não tem para onde ir, então ela fica à mercê do agressor. Vamos avançar? Bom, saúde mental. A Organização Mundial de Saúde revelou que a pandemia ela afetou e paralisou muitos serviços. Cerca de 93% dos países tiveram serviços essenciais de saúde mental paralisados. Isso é assustador, especialmente preocupante para mulheres vítimas de violência doméstica, né? Em 67% desses países relataram problemas nos serviços de aconselhamento psicológico, psiquiátrico. Então muitas mulheres tiveram um fardo para ser carregado sozinhos em casa, sofrendo os efeitos desse isolamento social, que é muito triste. Bom, agora eu quero falar sobre os impactos na saúde emocional dessa mulher vítima de violência doméstica. É complicado porque imagine uma pessoa fragilizada, uma pessoa arrebentada, que continua sendo esmagada e pisoteada, não só socialmente, onde ela tem que provar para todos que ela é capaz, e quando ela vai para o teu espaço de segurança, que comumente espera-se que seja a casa ou lar, lá ela também sofre humilhação. Então isso desestabiliza essa mulher, destabiliza a sua saúde. O estado psicológico de uma mulher vítima desses maus tratos vai variar desde baixa autoestima, humor deprimido, pensamentos perturbadores, sintomas de fobias, crises de ansiedade generalizada, disfunções, alterações no sono, no apetite, transtorno obsessivo compulsivo, em alguns casos uma culpabilização tão grande que ela chega a fazer uso abusivo de álcool, de outras substâncias. É horrível porque essa mulher ela vai se achando tão ruim, ela vai se sentindo tão mal, ela vai se punindo, se achando um lixo. Muitas delas vão cogitando até a ideação suicida e optam para um caminho que é horrível, é um caminho que eu não aconselho, que eu sempre vou lutar para que não se tome, mas muitas delas, por vezes, cogitam a morte por suicídio. Isso tem que mudar.
Bom, agora chegamos no momento dessa live. Eu gostaria de falar com muita transparência para você, mulher que está me ouvindo. Principalmente para você que não entende por que você não consegue romper com esse circuito. Existe uma ação de um ciclo de violência que ocorre. Eu queria explicar um pouquinho nesse próximo slide esse ciclo da violência, para que você identifique, de repente, em qual fase desse ciclo você se encontra. O ciclo ele é composto por 3 fases. A primeira fase é essa fase da tensão. Então começam os insultos, começam as acusações. O agressor que ainda não agrediu, ele se revela alguém muito hostil, muito agitado, com um comportamento que você não identificava no começo. E aí então vem para a fase 2 das explosões. E aí sim, de fato, ocorrem as agressões. Migrando para a fase 3, que é quando ocorre o arrependimento, aquele papo do não vou fazer mais isso, e é o que a gente chama de lua de mel. Eu vou esmiuçar isso no próximo slide. Bom, a fase 1, que é esse aumento da tensão, nesse primeiro momento o agressor ele se mostra irritado por coisas insignificantes, chegando a ter raiva, né? Ele humilha a vítima, ele destrói objetos da vítima, e provoca nela o quê? Muitas questões aí, né? Tristeza, angústia, ansiedade, medo, desilusão. Poxa, por que eu fui escolher esse homem? Onde é que eu estava com a cabeça que eu não percebi isso? Em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo. Ela acha que é um defeito, que vai passar, que foi uma coisa pontual, que acontece, faz parte. Ele só teve um dia ruim, então ela vai tentando achar nela justificativas que acabem anulando essa atitude dele. A verdade é que não há. E essa tensão ela pode durar dias, meses, até anos, até migrar para a fase 2, que é o próximo slide. Bom, vamos lá para a fase 2 do ato de violência. Essa fase ela corresponde nessa explosão do agressor. Lembre então que ele começa a ficar irritado, zangado, a acusar de forma indevida muitas vezes. E toda essa tensão ela aumenta e ela evolui para as vias de fato. Então a fase 1 se materializa na violência que era verbal, agora passa a ser física, junto, claro, associada à violência psicológica, moral, patrimonial. E mesmo tendo consciência que o agressor está fora de controle, ele tem um poder destrutivo na vida dessa pessoa, essa mulher ela se sente paralisada, impossibilitada de reação, principalmente lembra que eu falei casos de mulheres dependentes financeiramente. Essas então se sentem completamente desesperadas, sem saber o que fazer. Essa mulher paralisada, ela sofre uma tensão psicológica severa. Imagina o esforço emocional que essa mulher carrega no seu dia a dia, não podendo falar para a comunidade que ela faz parte que ela sofreu uma agressão física. Como ela vai ser interpretada? Na maioria das vezes essa mulher fala que apanhou, e a pergunta que ela ouve é: tá, mas o que você fez para merecer isso? Olha a cultura que temos, né? Então essa mulher, severamente atormentada psicologicamente, vai desenvolver insônia, perda do apetite, ansiedade constante, medo, ódio, solidão, pena de si mesma, vergonha, confusão. É um turbilhão de coisas dentro dessa mulher, que nesse momento ela às vezes toma uma decisão, muitas vezes não tão bem equilibrada e conduzida. Busca ajuda, vai denunciar, esconde-se na casa de parentes, de amigas, pede a separação até mesmo, mas geralmente há um distanciamento desse agressor, o que é bom e benéfico quando a vítima consegue fazer isso. Bom, gente, é isso, né? Dito o ciclo dessa violência, vale ressaltar que as mulheres elas sofrem violência, mas elas não têm o costume de falar dos seus sentimentos. Elas falam
mas muitas vezes de uma forma velada, porque há um misto aí, né? Existe a vergonha, o medo, o constrangimento, a insegurança, como vai ser interpretada. Então há questões sociais aí que prejudicam e que acabam de alguma maneira também coagindo essa mulher para falar. E os agressores, por suas vezes, constroem uma autoimagem, são parceiros perfeitos, bons pais, dificultando então a revelação dessa violência para a mulher. Porque como eles ostentam uma capa de bons homens, a sociedade não consegue enxergar que eles são capazes de fazer tamanha violência. Por isso é inacessível a ideia de que a mulher permanece numa relação violenta porque gosta de apanhar. Não tem como cogitar isso. É justamente porque esse agressor, na maioria das vezes, articula muito bem essa questão. Por isso, mulheres, denuncie. Toda violência tem que ser denunciada. Nós temos que mudar esse quadro. Diz que 180, diz que 100. Nós não podemos permitir que isso continue. Quero deixar aqui uma breve apresentação minha. Prazer, Everton. Sou psicólogo clínico, pós-graduado em saúde mental, especialização em dependência química, terapeuta familiar, casal, adulto, criança, adolescente, e tenho capacitação nesse contexto de violência familiar, infantil, mulher, homem, população LGBTQIA+, e eu fico à disposição de vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado as informações que eu compartilhei com vocês. Valeu!